Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live da Escola da AGU. Queria primeiro agradecer à Escola da AGU pelo espaço, pela oportunidade, de a gente falar sobre esse assunto tão importante, tão atual. Vou esperar o pessoal chegar aqui. O Enem vai ser realizado agora no dia 17 de janeiro, então super importante esse assunto. Então, queria agradecer primeiro à Escola da AGU por esse espaço, por essa oportunidade. A gente está falando sobre as questões sanitárias e jurídicas relativas ao Enem 2020. Esperando aqui o doutor André. O doutor André é nosso colega aqui de AGU, ele é procurador-chefe no INEP, professor de Direito Constitucional, doutor, pós-doutor. André acabou de entrar. André, já enviei a sua solicitação. Estou esperando aqui o André entrar. A gente vai trazer alguns aspectos aqui principais do Enem. Como a gente sabe, esse Enem tem algumas novidades. Vou postar aqui o tema, seguindo a sugestão. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mandar aqui para o André. Ô, Fernando, Oi, André, tudo bem? agora deu certo, né? Agora deu tudo certo. Eu ainda sou aprendiz aqui nesse Instagram. Somos todos. Estamos aqui. E a correria? Pois é, você viu a correria aqui. Quase que não deu, mas deu. Você em despacho com o ministro, eu saindo de despacho com o juiz. Mas acho que é importante a gente estar aqui hoje para esclarecer para todos os colegas e para a comunidade em geral, né, a seriedade que está sendo feito, né, esse trabalho de aplicação do Enem, tanto pelo Ministério da Educação, né, que vocês têm feito aí um trabalho de fiscalização, pelo INEP, né, e também nós estamos lá fiscalizando. É importante dizer isso, nem a Conjur é órgão do MEC e nem a Procuradoria é órgão do INEP, nós estamos para fazer um controle de legalidade. Então, é importante que se diga isso. A AGU tem esse papel importantíssimo, que é de fazer o controle prévio de constitucionalidade e de legalidade de toda a atuação do gestor público. Então, eu tenho enfatizado muito isso. Quando a gente chega agora nas vésperas do Enem, né, já vai ser realizado agora no domingo, eu creio que a sociedade como um todo pode confiar no trabalho que foi feito pela AGU, na fiscalização e no controle prévio da legalidade. Então, se já chegamos nessa fase de vamos aplicar as provas, é porque desde o edital do exame, né, até agora, toda a logística com os órgãos de segurança pública, tudo isso passou pelo crivo da AGU. Então, acho que, né, você comandando a consultoria jurídica do Ministério da Educação, nós lá no INEP fazendo um trabalho também importante, a PGF, né, a Procuradoria-Geral Federal, tem dado todo o apoio, né, o nosso colega, o Vitor Córdula, do Departamento de Contencioso, colocou toda a equipe à disposição, o Leonardo, Procurador-Geral Federal. Hoje mesmo eu conversava com o doutor José Levi, né, que tem sido também um parceiro. Então, vejam, a AGU tem feito, eu acho que um trabalho importante, e aí é por isso que o fato de a gente estar se desdobrando para estar aqui nesse momento falando aí para todos os colegas e para a comunidade em geral, eu acho que é extremamente importante, né, a gente encontrar aí esse espaço na agenda e poder explicar esse trabalho que a gente tem feito. Né? Acho que é importante ressaltar isso. O Enem, a gente sabe que é uma das principais políticas de educação no Brasil, né? Esse ano vão ser em torno de 6 milhões de inscritos no Brasil inteiro. É uma política pública grandiosa, né?
Então, acho que a gente tem Importante que ressaltar esse trabalho, né? da política pública. Quantidade de estudantes, a quantidade de estudantes que dependem, né, do Enem para acesso ao ensino superior, para outros. Exato, exato. Não, o Enem tem todas essas funções. Hoje ele é um dos principais mecanismos de acesso à universidade. Ele é um dos principais mecanismos de acesso ao financiamento, né, do ensino superior. Ele viabiliza que o INEP estabeleça uma série de estudos sobre ou seja, toda a avaliação que se faz do ensino superior no Brasil. Ele fornece uma série de dados estatísticos, etc., e permite o INEP tem feito eu estou achando interessantíssimo estar lá acompanhando de perto, porque, de fato, o INEP faz um trabalho extremamente importante, junto com o IPEA, com o IBGE, de fornecer dados para as políticas públicas, né? O Ministério da Educação consegue construir as políticas públicas com base nesses dados construídos pelo INEP. O Enem, além do ENAD e de outros vários programas, tem essa função fundamental. Então, acho que quando a gente está aqui defendendo a política pública, de alguma forma nós estamos defendendo a educação no Brasil no fundo, garantindo o futuro. O futuro dos estudantes, o futuro da nossa sociedade, que a gente sabe que depende de educação. Então, acho que esse papel da AGU na defesa, né, e agora a gente está nessa fase de defesa judicial, já em cima do exame, fizemos o controle prévio, agora estamos defendendo as últimas impugnações, né, temos aí algumas poucas impugnações da Defensoria Pública, mas estamos já em diálogo com os órgãos, e eles estão enxergando que tudo está sendo feito de acordo com as normas, né, como a gente já tinha atestado, né? Normas de segurança sanitária, normas da Anvisa, do Ministério da Saúde, tudo isso foi olhado. Então, vejam. Peculiaridades, né, André, no Enem, assim, que são importantes destacar. A gente tem aí o Enem digital, não é mesmo? É a primeira. Isso é uma novidade importante. E aí, é bom você ter falado sobre isso, porque, veja, nós estamos numa pandemia, e a dificuldade toda que se tem é de realizar o Enem presencial. Mas a perspectiva, nós já vamos iniciar o Enem digital neste ano. A perspectiva é que até 2026, o INEP está trabalhando para isso, até 2026 o Enem seja todo digital. O estudante vai realizar do seu computador a prova. Então, se nós já tivéssemos um Enem digital como esse, talvez nenhum desses temas sobre, né, segurança sanitária do Enem, na época a gente estaria discutindo, porque todo mundo estaria remotamente fazendo, né, o seu exame. Então, essa é uma política extremamente importante. Neste ano, essa é a primeira edição do Enem Digital, ele vai ser aplicado para 100 mil estudantes, né, em algumas capitais e algumas regiões. É um projeto piloto, mas ele vai ser, obviamente, aperfeiçoado. Agora, com essa questão da pandemia, isso vai ter que ser acelerado, né? Então, vamos ver se já no Enem de 2021 ou de 2022, esse contingente, que agora é de 100 mil estudantes, seja muito maior, para evitar. A gente sabe que, mesmo que tenha vacina, 2 semanas atrás saiu uma reportagem importante daquela revista The Economist, e eles explicando de forma muito sensata, olha, mesmo que tenha vacina, mesmo que toda a população mundial esteja vacinada, ainda assim nós vamos ter que conviver com o vírus. As vacinas não são, nenhuma vacina nunca foi 100% eficaz. Então, nós vamos ter que continuar convivendo e aprendendo a conviver. Então, todas essas políticas que visam, como essa de digitalização do Enem, e todas as medidas de segurança que estão sendo adotadas agora, isso, num futuro próximo, isso vai ser fundamental. E o trabalho tem sido muito sério em relação a essa questão. Acho que é importante frisar isso. Da realização da forma digital também é importante assegurar a questão dos computadores, de como que tem sido feita. Vai ser o Enem digital, ele vai ser na semana seguinte ao último dia da prova física, não é isso? Exatamente. Temos aí dia 17, a primeira etapa do Enem, agora no domingo, depois dia 24, que é no outro domingo, aí em seguida no dia 31, Enem digital. E vai e ainda entra em fevereiro, porque em fevereiro ainda temos a outra segunda fase, temos também o Enem, que é aplicado para pessoas privadas de liberdade. Vejam a importância desse trabalho, né? Os presos vão poder fazer o Enem, né? Então, acho que é um trabalho seríssimo, importantíssimo. E a gente tem lá estado sempre de olho, claro, na gestão pública, né? Mas
interessado também em todo esse papel importante que a política pública do Enem cumpre no nosso país. É um contingente muito grande de pessoas envolvidas. A preocupação com colocar a data para o exame agora impresso, depois o digital, a possibilidade de reaplicação, todo o procedimento tem sido bem pensado, todo esse tempo, como você falou. Exato. Só o exame aqui agora dia 17, a gente tem pensado. É uma logística impressionante, porque é no país inteiro. E quando veio a pandemia, o INEP logo adotou todas as medidas para se adequar à legislação. Então, logo veio uma complementação do edital, exigindo máscara, e não é qualquer máscara, tem que ser uma máscara que cubra nariz e boca, tem que ter aspectos adequados. Vai ter distribuição de álcool em gel, pelo menos para os aplicadores. E, claro, todos os estudantes vão ter acesso ao álcool gel, distanciamento entre as mesas, as salas, o INEP aumentou em 40% o número para poder dar o distanciamento adequado. Por exemplo, antes, a colheita de biometria era feita logo no início, no primeiro dia. Não vai ser feito mais por quê? Porque isso ia gerar filas, ia gerar fila, então ia gerar aglomeração. Hoje mesmo, o INEP já divulgou, vai abrir os portões com 1h30 de antecedência. Isso é importante. Da prova. Então, a prova inicia, os portões fecham às 13 horas, desde 11h30 já vai ter, é um domingo, então a circulação de pessoas já é menor nas cidades, em época de pandemia. Então, tudo está sendo feito para não ter aglomeração, para ter distanciamento social, para que as pessoas estejam de máscara, para que o álcool gel seja amplamente utilizado. Né? Tem que ter mais de uma máscara, porque se precisar trocar. Né? Então, tudo isso está sendo fiscalizado. Fora os diversos convênios, isso tudo passou pela Procuradoria, né? Os diversos convênios que o INEP fez com a Secretaria de Segurança Pública dos estados, com uma série de cláusulas. As secretarias têm que organizar o trânsito, aos domingos, organizar os locais de prova, não deixar ter qualquer tipo de evento próximo, para não atrapalhar. Então, todos esses cuidados estão sendo feitos. A sociedade pode confiar que o Enem vai ser seguro. Isso. E que a AGU está por trás disso, né, assegurando a legalidade de todo o procedimento, de todos os atos do gestor público. E ao longo dos próximos dias, até domingo, outras medidas ainda verão. Hoje saiu essa questão da antecipação da abertura dos portões. Outras medidas vão continuar sendo adotadas para... Ou seja, sempre nesse esforço, né, de tentar fazer o máximo possível. Isso é importante, André, porque eu acho que a gente deve sempre destacar aqui que tem sido feito um grande esforço desde quando veio a pandemia, com todas as equipes, para assegurar que o Enem fosse realizado, né, para que a gente continuasse com essa política pública educacional tão importante, mas nunca menosprezando o nosso bem jurídico maior, né, a vida dos estudantes. Então, assim, a gente quer tentar assegurar, e eu vejo que o INEP está fazendo isso, com essas medidas aí que você destacou, para poder assegurar a segurança sanitária do local, bem ventilado, né, é importante destacar que os colaboradores eles estão sendo treinados, né, para deixar o local sempre muito ventilado. Houve treinamento, exatamente, houve treinamento dos aplicadores, né? Tudo isso está sendo organizado. E veja, todos os demais países que também estão passando por pandemia estão fazendo, os sistemas de educação voltaram a funcionar de alguma forma, porque viu-se exatamente o que a gente estava falando agora. Mesmo que depois tenha vacinação em massa, nós vamos ter que conviver com vírus daqui para frente. É o que todo mundo chama de nova normalidade, né? Ainda que tenha uma série de críticas a esse conceito. Mas veja, as escolas precisam funcionar, os transportes precisam funcionar de alguma forma. A gente precisa adotar as medidas para saber viver nessa nova normalidade. Então, muitos dizem, porque o Enem poderia ser adiado. Ao contrário, adiar para quando? Todo mundo sabe que os prognósticos, né, mais positivos, científicos, dizem que nos próximos 3 meses vai ter uma ascensão da pandemia. Então, talvez este seja até o melhor momento. Nós estamos com um pico, sim, mas veja, em fevereiro vai estar pior, em março, e depois entra no período de inverno no Brasil. Muitos dizem, inclusive, que essa ainda não é a segunda onda. A segunda onda vem no período de... Assim como está acontecendo no inverno europeu, agora a segunda onda.
a nossa segunda onda poderia vir a partir de abril. Então, vejam, os próximos 3 meses vai ser de piora da pandemia, por causa de Réveillon, Carnaval, etc. Em abril entra período de inverno. Vamos realizar o Enem quando? Sendo que o Enem 2021 já está preparado para acontecer em outubro, novembro. O INEP já está organizando. Então, cancela-se logo esse Enem e passa para o Enem 2021. Mas não é o caso. Né? Por quê? E aí entra a questão da desigualdade. Né? Para o aluno de escola particular, talvez esperar alguns meses ou esperar o Enem de 2021 não seja problema nenhum. Ele vai continuar indo para a aula, tendo aula remota. Para o aluno, né, carente, o aluno de escola pública, a perda de um ano pode ser a perda de uma oportunidade crucial na vida. Pode definir o futuro dessa pessoa. Que está procurando emprego, quer logo se engajar no ensino superior, etc. Então, acho que o Estado, a gente vem enfatizando muito isso. A política pública de saúde, que tem sido enfatizada nos últimos anos, também tem que se adequar à política pública de educação. As duas políticas têm que ser elaboradas e aplicadas pelo Estado de forma a que sejam, né, ou seja, um estado de conciliação. Ou seja, vamos fazer a política pública de educação seguindo as normas sanitárias, seguindo as políticas de saúde. O que não pode é dizer, olha, vamos cancelar a política de educação porque tem uma política pública importante de saúde. É claro que os momentos são... O momento atual é muito extremo, né? De fato uma pandemia extremamente triste e extremamente, né, gravosa. Mas o Estado, de alguma forma, o Estado brasileiro, aí no caso, o Poder Executivo, o Ministério da Educação e o INEP, tem que fazer esse esforço, sim, de poder realizar a política de educação, ainda que seja em condições sanitárias adversas, condições negativas que são as atuais. Tomando todos os cuidados. Isso é que é importante. A gente tem que tentar minimizar os efeitos dessa condição sanitária que ninguém esperava, né? Que pegou todo mundo realmente, uma pandemia de proporções gigantescas que a gente não esperava. Então, é o que foi feito. Imagina, assim, todo mundo se preparou, muniu dos cuidados para tentar minimizar os riscos que essa condição impõe, né, em todos os ambientes também, né? E eu acho que uma coisa que é importante a gente falar também é da diferença da sala de aula, do dia a dia da aula comum para uma aplicação de prova, né? Porque Exato. Exatamente. Exato. Ou seja, muitos confundem com as aulas presenciais. A aula, o professor fala, os alunos falam, tem debates. Numa sala de prova, tá? Os alunos vão entrar calados, vão fazer sua prova com distanciamento entre as carteiras, né? Tem um horário para lanche, mas até isso ficou previsto no edital. Ele só pode tirar a máscara para fazer um lanche rápido no local, tá? E imediatamente botar a máscara, beber água, essas coisas. E tudo monitorado, vai ter, né, aplicadores treinados para monitorar tudo isso. Se tiver que ir no banheiro, vai, né, acompanhado e volta, sempre com álcool gel em todos os lugares. Vejam, FUVEST realizou vestibular agora nesse final de semana, Unicamp realizou na semana passada, outros vestibulares vão acontecer ainda. Eu acho que está certo. Tomando todas as medidas e todos os cuidados, o sistema de educação tem que continuar, porque eles são o fundamento, né, de uma sociedade, de uma comunidade. A comunidade tem que preservar os seus pacientes, os seus idosos, os grupos de risco. Sim, o Estado tem que atuar para proteger essas pessoas. Estamos no meio de uma pandemia, e isso é gravíssimo. Mas temos que proteger também o nosso futuro, como nação, e isso passa por dar acesso adequado aos jovens, estudantes, ao ensino superior. O Enem é um dos principais mecanismos de acesso, especialmente para quem vem de escola pública, para quem, né, acesso aos financiamentos estudantis, etc. Eu vejo, eu leio muito essas reportagens para saber o que está acontecendo no exterior. E eu vejo praticamente todos os países fazendo a mesma coisa. No início da pandemia, teve um lockdown geral, um apagão geral, digamos assim. Mas, aos poucos, foi se dando conta de que essa nova realidade, as coisas precisam funcionar, se adequar à nova realidade. Então, acho que é nessa perspectiva. Então, vejam, pessoas que ficam dizendo, não, porque o Enem vai trazer risco de contaminação. Vejam os aeroportos no final do ano. Os aviões, dentro de um avião tem distanciamento social? Não tem. Sentam, né, aquelas fileiras e todo mundo juntinho. E ninguém está falando em cancelar
o sistema de transportes. É a mesma coisa, não vamos cancelar a política de educação, não vamos cancelar o sistema educacional, que precisa funcionar com todos os cuidados. É. Vai ter distanciamento social, vai ter todas as medidas de segurança. André, só para a gente finalizar, para eu chamar já a Mônica, eu queria só uma orientação assim do INEP, no caso do candidato que se sinta mal, assim, até a véspera do exame, como que ele deve proceder nesses casos. Esse é um ponto importante, né, Fernando? Qualquer candidato que tenha não só Covid, né, mas coqueluche, rubéola, uma série de doenças infectocontagiosas que estão já no edital previstas, não precisa nem de atestado médico. Basta ele comunicar e o INEP vai realocá-lo para fazer a prova, uma reaplicação de prova em fevereiro. Isso já está previsto. O INEP já previu tudo isso. Aqueles que, né, apresentarem sintomas, não precisa nem de atestado médico, comunica e vai ser marcada uma data de reaplicação em fevereiro. Até isso foi previsto. Se eu não me engano, não teve isso na FUVEST, e parece que foi um ponto de críticas, né? Mas até nisso o INEP pensou. Não é só o coronavírus, é também, né, seja, uma série de doenças infectocontagiosas. Tudo tentando preservar a saúde dos candidatos. Então, se a gente preserva a saúde e adota as medidas adequadas, o Enem pode ser realizado, vai ser realizado o Enem 2020, em novembro vem o Enem 2021. Eu espero que esse ano todos os programas continuem funcionando, vocês que estão aí no MEC, o SISU, os programas de financiamento, outros exames vão ser realizados, o Revalida, que hoje é super importante, porque ele vai colocar novos médicos, né, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, novos médicos que se formaram no exterior vão ajudar aqui na pandemia. Então, isso não pode parar. Essas políticas todas do Ministério da Educação, do INEP, não podem parar, e o ideal é que a gente faça tudo conforme a legalidade. A sociedade pode ficar tranquila que a AGU está fiscalizando, está fazendo o controle prévio disso. É importante destacar. André, queria te agradecer muito pela presença. Agora eu vou chamar a nossa outra convidada da live, que é a doutora Mônica, mas muito obrigada por esses esclarecimentos, por essa conversa aí. Acho que deu uma tranquilizada nas pessoas em relação às medidas, principalmente as sanitárias, né, que vêm sendo adotadas aí com tanto cuidado. Exato. Né, esse esforço hercúleo aí do INEP para tentar garantir a segurança e a saúde dos alunos. Obrigada. Eu que agradeço, viu, Fernanda? Acho que foi ótimo. É importantíssimo a gente estar aqui falando para os colegas. Tá? Eu acho que é um momento difícil para todos, mas um momento fundamental. E o nosso trabalho aqui na Procuradoria e o trabalho de vocês, né, na consultoria do MEC tem sido fundamental, tá? Então, boa tarde a todos e, claro, como sempre, nós ficamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer necessidade. Perfeito. Obrigada, André. Boa tarde. Boa tarde. Agora, então, pessoal, o André vai desconectar e eu vou chamar a doutora Mônica, que é procuradora federal e atua na coordenação da equipe nacional em matéria educacional da PGF, da Procuradoria-Geral Federal. Deixa eu ver aqui. E vou chamar a doutora Mônica para trazer para a gente as principais questões relacionadas à atuação da AGU, da PGF, na realização do exame, né? No âmbito do Enem. Boa tarde. Oi, Mônica. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, certo. Doutora Mônica. Boa tarde a todos os participantes da nossa live aqui, promovida pela Escola da AGU. Agradecer o espaço, né? Acho que a gente tem que utilizar mesmo as redes sociais para divulgar cada vez mais as estratégias que estão sendo alinhadas, esses pontos que estão sendo sensíveis e tratados pelo INEP, pela AGU e pela PGF. E agradecer também ao MEC, né, por ter cedido a Fernanda aí para a gente nesse momento aqui de debate dos pontos mais importantes, né? A gente pode começar então, né, Fernanda? Ótimo. Mônica, acho que é importante trazer aqui para a gente quais são as contribuições da PGF agora no âmbito do Enem, né? A gente tem visto a PGF bastante atuante. Então, é importante trazer para os colegas como que é essa atuação para garantir a segurança jurídica do exame e que ele é efetivamente.
Então, a Procuradoria-Geral Federal, ela faz a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, né? Dentre elas o INEP. Então, o nosso papel como instituição, que inclusive vem se consolidando nos últimos anos como instituição essencial, né, para o Estado Democrático de Direito. E aí, quando a gente fala de democracia, a gente fala de educação, né? Uma coisa puxa a outra, isso é inegável. E a PGF tem como norte da sua atuação justamente implementar essas políticas públicas e garantir que elas possam, né, ser concretizadas com a maior segurança jurídica possível, da forma mais tranquila e adequada possível, né? E é isso que a gente tem de meta, na verdade, nesse momento. A gente traçou uma força-tarefa, né, para atuar conjuntamente, PGF e AGU, justamente nesse foco de garantir o Enem. A gente está falando de uma política pública macro, um evento de alta relevância, né, na área de educação, com um calendário extenso. Eu costumo dizer que a gente tem uma fase pré-ENEM e uma fase pós-ENEM, né, que são tão até mais importantes do que a data das realizações das provas em si. A gente tem todo um calendário, um planejamento prévio, e tem todo também o calendário posterior, né, e do Enem decorrem as políticas públicas mais relevantes em termos de educação, FIES, financiamento estudantil, ProUni, SISU, sistema de cotas, inclusive as notas são utilizadas também para ter acesso a universidades estrangeiras, universidades portuguesas. Então, é um exame que é a porta de entrada, né, não é mais uma prova, é a prova e a porta de entrada para que os estudantes tenham acesso à educação superior. E esse ano a gente está tratando de 6 milhões de estudantes, né, 6 milhões de famílias, 6 milhões de sonhos, e a gente precisa ter isso, esse ponto com muita sensibilidade. A gente já teve um ano muito difícil, muito conturbado, e esses estudantes não podem, né, postergar essa angústia e essa indefinição e ainda ter reduzido a mais uma oportunidade de ascensão social e econômica, que eu acho que é tão necessária no cenário que a gente está, cada vez mais, né? É importante isso que você falou, né, Mônica? Porque, assim, o Enem, como eu estava conversando com o André, ele não é um evento só uma prova, é um evento macro, né? Ali você está juntando recurso humano, financeiro, orçamentário, todos eles voltados para que a gente concretize essa política educacional. Então, realmente, o Enem tem essa relevância, não só da forma que ele é operacionalizado, mas do impacto que ele tem com relação a outras políticas. Eu acho que seria importante aqui a gente destacar quem que seriam os principais beneficiários dessa política. Gente, quando a gente fala de educação, né, eu acho que o leque é gigantesco, porque é uma política a longo prazo, isso é fato, mas o Enem ele representa, na verdade, a democratização do acesso ao ensino público, né? Na verdade, ele tenta nutrir ali aquele espaço, aquele vácuo que fica entre diversas realidades e diversos cenários sociais. Então, ele democratiza o direito à educação, que é constitucionalmente garantido, nós sabemos disso. E o Enem acontecer de forma tranquila e adequada, na verdade, é um papel de toda a sociedade. E a PGF e a AGU, como representante da sociedade, têm o papel de garantir isso, né, com a maior eficiência possível. E o objetivo final do Enem é justamente concretizar esse papel, né, fazer com que todos os beneficiários, além dos estudantes, né, seja toda a sociedade. Um país que consegue ter um instrumento democrático de acesso ao ensino superior a nível do Exame Nacional de Ensino Médio, que rompe fronteiras, que abrange todas as regiões. A gente vê distribuição de provas para todos os cenários possíveis, né, de todo o país. Então, abrange todo o território. E quando a gente democratiza dessa forma, a gente cria uma rede e uma gama de beneficiários infinita. Né? Então, acho que isso dignifica o país, eu acho que é o papel de todo mundo, é o papel da sociedade como um todo, né? Tendo ou não participante do exame na família, contribuir para que seja feito da melhor forma possível. Mônica, a gente tem visto aí nas redes, né, nas mídias, uma certa, eu não sei qual que é o termo que eu vou utilizar, mas algumas pessoas que têm questionado muito e utilizado muito a hashtag, né, Adia Enem. Quais que seriam os impactos, assim, que vocês conseguem vislumbrar aí na Procuradoria, né, a gente aqui também, uma suspensão nesse caso, assim,
de adiamento do Enem agora nesse momento, mas acho que a gente podia destacar esses pontos, assim, para o pessoal ter um pouco ideia da magnitude do que essa decisão causaria. Gente, eu acho que já é um momento de grande sobrecarga emocional, né, para esses 6 milhões de estudantes, para essas famílias. A gente sabe o quanto elas se desdobraram, os professores também, né, foi um ano difícil para todo mundo teve que se reinventar. As escolas também, tanto públicas quanto privadas. Eu acho que não teve um cenário facilitador para nenhum dos personagens em toda essa conjuntura, isso é fato. Só que eu acho que você não proporcionar essa oportunidade de acesso para os estudantes é ainda mais acentuar essa desigualdade. A gente vai ter 2 cenários aí. A gente sabe que essa desigualdade é estrutural, é histórica, tá? Isso não surgiu no cenário da pandemia, embora tenha se aprofundado. E o INEP, a PGF e a AGU não estão omissos a esse ponto, tanto que houve um adiamento, tanto que foi repensado, foi feita toda uma reprogramação. Mas o Enem, ele concede políticas públicas fundamentais justamente para que a gente possa proporcionar, né, para esses estudantes uma possibilidade de ascensão. Quando você fecha isso, né, quando você pula uma edição como essa de 2020, é como se você estivesse negando esse direito. E educação é atividade essencial, sempre vai ser, em qualquer cenário, em qualquer situação. E isso tem que ser o nosso norte. Já pensou a gente ter um cancelamento de programas de financiamento estudantil? A gente tem o cancelamento de ProUni e de SISU. Isso é muito grave no país que precisa dessa assistência, né? Não só no quesito educação. E reorganizar novamente o calendário a esse nível do Enem é fragilizar no ponto que a gente está e colocar em risco todas essas políticas públicas, né? E a gente tem que pensar que a gente precisa justamente de um termômetro, né, para saber e avaliar as próximas políticas públicas a nível nacional que devem ser tomadas. E o melhor medidor para isso ainda é o Enem. A gente precisa dos dados, a gente precisa avaliar. E se a gente for pensar na finalidade principal do exame, é avaliar a conclusão da educação básica. A gente precisa ter todos esses números. E é bom lembrar sempre que a educação básica não se constitui só do último ano. O aluno ele se prepara, ou deveria se preparar, né? A gente deveria fornecer esse preparo durante toda a vida escolar, durante todos esses anos. Então, não seria apenas o último ano que faria toda essa diferença, embora a gente saiba que seja uma preparação diferenciada. Então, o ponto que eu quero chegar é que há desigualdade, sim, isso é fato, foi acentuada, sim, eu acho que ninguém pode negar, ainda mais nós, como representantes da sociedade, não podemos fechar os olhos para isso, né? A gente tem que garantir políticas públicas não só no campo da educação, mas nos demais, para que isso seja diminuído, né, da forma que for possível. Mas a gente não pode esquecer que é um problema estrutural. E problema estrutural não se resolve, né, com questões episódicas. Não é o cancelamento do Enem, não é o adiamento, não é a suspensão que vai fazer com que essa desigualdade seja minorada, né? Eu acho que o ponto aqui que a gente tem que discutir é realizar o Enem da forma mais segura do ponto de vista sanitário, né? Proteger a saúde desses 6 milhões de candidatos, estudantes, das suas famílias, né? Eu vi várias reportagens dos estudantes que já fizeram essas provas de vestibulares agora nos últimos dias, de criando estratégias, né, de isolamento posterior ao certame. O fato é que tá todo mundo num certo esforço, pessoal, tá todo mundo lutando com uma certa dificuldade interna e é mais uma que os estudantes vão ter que lutar. Mas entre você sopesar, você não fazer o Enem e ter, né, a possibilidade dessa ascensão e você negar isso, não tem como, né? E essa questão da desigualdade, isso vai ter que ser estudado e avaliado. Inclusive, um dos instrumentos para isso são os dados que a gente vai obter através do Enem. E isso só se resolve a médio e longo prazo, né? Isso é fato. Com outras políticas públicas, inclusive essas, né, que o Enem visa proporcionar ao término do seu calendário. Então, acho que a gente tem que tentar resolver as coisas com os instrumentos cabíveis que a gente tem no momento. E no momento a gente precisa colher essas informações, esses dados com o Enem. Com relação à questão sanitária, o INEP está disposto a utilizar todos os instrumentos cabíveis para isso, né? Isso foi muito bem pensado. A gente tem que lembrar também que não estarão lá presentes somente os estudantes, vão estar presentes também os colaboradores do INEP, os servidores que estão envolvidos nisso há muito tempo, há meses, né? Servidores que estão há anos na casa. Então, seria muita irresponsabilidade do Instituto colocá-los também
expostos numa situação vulnerável, sem proporcionar um cenário seguro e adequado para isso. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui em nome da Procuradoria-Geral Federal, da AGU, que está fazendo um trabalho assim, excepcional em parceria conosco, e em nome dos colegas também da equipe de educação que estão de prontidão nessa força-tarefa, junto com os advogados da União, é que a ideia, o nosso intuito é conseguir trazer para esses estudantes uma oportunidade de ascensão e de mudança de vida. É nisso que a gente acredita. Não há mudança significativa e consolidada se não for através da educação. Isso é fato. A gente tem que colocar em mente que a educação é uma atividade essencial. Sim, e a gente precisa trabalhar para isso. E a arma que a gente tem no momento é o Enem. A gente precisa medir, inclusive, esses dados, né? Até que ponto influenciou e de que forma esse último ano, né, tão nesse cenário de pandemia, de que forma isso repercutiu nessa educação. E vai que ano que vem a gente precisa adotar novos critérios para essas novas políticas públicas, como ProUni, SISU e FIES, mas a gente precisa avaliá-los, né? E aí eu deixo aqui, eu já estou encerrando, Fernanda, mas se precisar de mais alguma informação, eu te dou aqui. Mas é porque eu não queria esquecer. Eu não queria esquecer de dar uma mensagem de esperança para esses estudantes, né? Que a gente já passou por isso, já passamos por essa fase de provas, e eu imagino que todos estão angustiados, estão, né, tentando se concentrar, né, nos seus estudos. E eu queria deixar claro que no que depender, né, do MEC, do INEP, da PGF e da AGU, a intenção é que vocês possam fazer sim o exame, que vocês tenham sim a oportunidade dessa ascensão de forma justa, honesta, né, que também pesa muito e tem que pesar sempre, de uma forma digna, a uma educação superior e, consequentemente, a uma ascensão social para uma vida melhor. Pode falar, Fernanda, não vou te interromper. Mais um ponto, assim, que a gente está falando também, né, que o que mais destaca aqui na questão é a questão da saúde, né, das condições. Pode esquecer também dos recursos envolvidos nisso. Eu não sei se a gente chegou a mencionar, mas se o André falou de percentual, mas gastos mais de 60 milhões com as medidas, né, preventivas de condições sanitárias. Então, assim, a gente tem um gasto aqui muito grande para essas medidas. A questão do aumento das salas, né, da quantidade de salas para poder ter um espaçamento maior entre os estudantes. Então, a gente não pode ignorar também o impacto financeiro que uma medida dessas, de um eventual adiamento, a gente fala aí, medida judicial, poderia causar, né? Porque gente, a gente está num exame que está custando 700 milhões, né, de reais. É uma política pública macro, então, assim, não tem como desprezar esse ponto, ainda num cenário tão fragilizado economicamente como a gente se encontra, né? Isso aí não é novidade para ninguém. E é um valor já, né, elevado, considerando a eleição que foi adiada ano passado, né, que é essa agora. Então, tudo isso tem que ser sopesado, né? Quando a gente fala em adiamento, não é algo simples. A gente tem todo um calendário para cumprir, toda uma logística técnica. Não estou dizendo que isso prepondera entre valores, né, mais relevantes, mas que isso tem que ser contabilizado, até porque é um dinheiro público, né? A gente pensa que as coisas não acontecem por meio de mágica. É um dinheiro de todos nós investido justamente na educação, né, que é atividade essencial, que é um direito social. Então, a gente tem que garantir que isso aconteça da melhor forma possível, né? E em nenhum momento também tem que deixar registrado que não houve sim preocupação das instituições do INEP, do MEC, da AGU e da PGF com relação a essa segurança, né? E eu acho válido também colocar aqui, Fernanda, que a gente teve que fazer um aumento considerável, né, na disponibilidade das escolas, das salas, para que a gente conseguisse fazer na prática esse distanciamento. Os colaboradores estão sendo treinados para isso, né? E quando eu falo colaboradores, eu falo os técnicos do INEP e as pessoas que foram, né, convocadas para atuarem no dia do certame, nas 4 edições. Então, está tendo treinamento praticamente diariamente, né, com essas pessoas, para que elas tenham todo o procedimento rigoroso a seguir para garantir essa segurança. Então, algo extremamente pensado, né? Não é apenas uma escolarização de provas, muito pelo contrário. E para isso acontecer, teve-se um investimento por trás. Então, é interesse de toda a sociedade que o Enem aconteça, né? É um dinheiro de todo mundo, pensando justamente, né, no futuro, né? Nos benefícios futuros que vão ser proporcionados para toda uma coletividade, né? Exatamente. Bem, Mônica, eu preciso encerrar com você. Vou chamar a doutora Carolina agora, mas muito obrigada. Tá. Acho que
Obrigada, querida. Eu acho Eu que só faço achar aqui, né? você dá um xizinho aí, eu já chamo a doutora Maria Carolina. Tá bom. Obrigada, Obrigada. Fernanda. Obrigada a todos os participantes. Boa sorte na prova, tá? Vai dar tudo certo. Sucesso. Até mais. Tchau. Bem, pessoal, essa live está um pouquinho movimentada, mas a gente quis trazer para vocês essas 3 visões diferentes e complementares. Vou chamar agora a doutora Maria Carolina, que ela é procuradora federal, nossa colega, do Núcleo de Inteligência e Estratégia do Departamento de Contencioso, DEPCONT. Vou chamar ela aqui. Aguardando. Oi, doutora Maria Carolina, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos os participantes dessa live, né? Queria agradecer à Escola da AGU pela oportunidade e pelo convite. Ótimo. Doutora, eu vou te chamar de Carol, tá, Carol? A gente está tendo intimidade, a gente está aqui, colegas. Eu queria que você trouxesse um pouco aqui para a gente como que tem sido a atuação da AGU mesmo, da PGF, nessa questão do Enem. Acho que o André e a Mônica falaram um pouquinho antes da questão da força-tarefa, como que tem sido isso. Acho que é importante trazer para os colegas como que funciona essa atuação, né, nos bastidores, na véspera, para que tudo corra bem com o Enem. Então, Fernanda, a AGU, né, uma instituição de Estado que exerce função essencial à justiça, tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Ela atua para conferir segurança jurídica a essas políticas públicas, né? Como no caso do Enem, que, digamos assim, serve como uma porta de entrada para o acesso ao ensino superior. Nesse sentido, a Advocacia Geral da União, né, por intermédio dos seus órgãos, ela efetua alguns plantões em relação a esses eventos estratégicos que possuem alto risco de judicialização, né? No caso do Enem, foi criado um plantão, uma força-tarefa, na verdade, composta, que se iniciou na última sexta-feira, né, dia 8, acredito que foi dia 8, na última sexta-feira. Essa força-tarefa é composta por aproximadamente 90 advogados públicos federais, né, que atuam em demandas diversas, mas prioritariamente em demandas relacionadas ao Enem, né? E o objetivo dessa força-tarefa, na verdade, é assegurar a realização do exame, né, nos moldes definidos, nos moldes planejados pelo INEP, sem qualquer intercorrência, né, sem que, enfim, sem que seja acarretada alguma suspensão, alguma alteração no calendário, né. Além de visar assegurar essa realização do Enem, o objetivo também da força-tarefa é permitir que seja feita uma rápida comunicação entre os órgãos de representação judicial do INEP, né, e o próprio INEP. Para quê? Para que aquele beneficiário de uma decisão judicial possa participar do exame, possa ter algum tipo de atendimento especializado, possa alterar um local de prova, enfim, algumas outras situações, né? Ainda em relação ao Enem, a Procuradoria-Geral Federal, né, além dela conceder todo, como a André disse, todo aquele assessoramento jurídico para o INEP, além dela atuar no controle de legalidade de todos os atos praticados pela autarquia, ela vem atuando no âmbito judicial desde a fase preparatória do exame, impedindo a aprovação de algumas decisões judiciais, né, que obstaculizem ou que impeçam, né, a realização do exame. No início da pandemia, por exemplo, nós tivemos assim diversas ações coletivas, né, que buscavam, dentre outros pedidos, impedir a prática desses atos preparatórios, né? E o INEP, por intermédio da PGF, né, da Procuradoria-Geral Federal, ele conseguiu demonstrar em juízo, né, a necessidade de praticar esses atos preparatórios sem os quais o exame não se realiza, né? Porque, como foi dito, a aplicação do Enem, ela prescinde de uma logística, de um procedimento complexo, que se inicia muito antes da realização do exame. Então, se eu paro o exame lá no início do ano, por exemplo, no ano passado, né, no início do ano,
eu não consigo realizar o exame, na verdade, né? E acredito que, como a Mônica falou, como foi ressaltado pelos colegas, né? Em um país com tanta desigualdade, que a gente sabe que existe, né? Não adianta a gente negar, né? Como a Mônica disse, é uma desigualdade estrutural que existe há muito tempo, né? Acredito que a realização do Enem seja, assim, uma oportunidade e uma esperança de um futuro melhor para milhões de estudantes, na verdade. E a AGU, com seu corpo técnico jurídico altamente qualificado, eficiente, né, composto por procuradores federais e advogados da União, ela está amparada, na verdade, está preparada para atuar na defesa do INEP e no sucesso de uma política pública tão relevante quanto o Enem. Sim. Basicamente era isso. Carol, é engraçado que você falou aí da questão dos participantes, de mudar o local de prova, e me veio um ponto importante para a gente falar aqui, que acho que nas outras edições a gente tinha muito isso, né? Mudança de local de prova, inscrição. Hoje a gente tem um plus, né? Que é a questão da pandemia, um grande acréscimo, mas essa questão da local de prova, de algumas liminares, também é importante a gente destacar, né? Porque, assim, o deferimento de liminar agora, vamos supor, alterando um local de prova ou colocando um candidato, pode ter um grande prejuízo para a segurança sanitária do exame, né? Porque todas essas questões de... Exatamente, porque isso implica em você alocar um determinado participante numa outra sala, né? Enfim, eu não sei como que é a logística, na verdade, do exame para você alterar a localidade de prova de um participante, você necessariamente tem que, acredito eu, que tenha que colocar numa sala diversa ou numa sala que tenha menos aluno, né? De forma a assegurar toda essa segurança deles, né? Saúde mesmo. Esse ano tem essas peculiaridades, assim, além das ações que a gente já vinha enfrentando, assim, que são comuns, né, em todo exame que se tem, o Revalida, o Enem, qualquer exame sempre tem uma demanda, né, judicial. Mas essa demanda judicial, nesse caso específico, tem essas peculiaridades também que tem que ser consideradas. Acho que tem sido bem trabalhado também, né, pela Procuradoria esse ponto. E eu queria destacar assim também, né, como foi assim amplamente noticiado pela mídia, né, que foi ajuizada uma ação coletiva, na verdade, pela Defensoria Pública da União, né, buscando a alteração da data do exame, com fundamento na questão da pandemia. E eu queria dizer que a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União já estão atuando na defesa, né, assim, da política pública, e nós estamos aguardando uma decisão que acredito que, assim, a gente espera que seja favorável, né, e que permita, assim, a concretização dessa política pública, que, ao ver da Advocacia Geral da União, uma política que está sendo feita com todo cuidado, foi preparada com cuidado, as medidas sanitárias foram pensadas, foram estudadas e vamos garantir a segurança dos estudantes. Acho que a atuação está bem coesa, né? O INEP divulgou a questão da cartilha também, que foi... Isso. Acho que a AGU, a PGF, então, realmente, parabéns. A questão da ação da DPU foi uma atuação bem efetiva e bem rápida, uma resposta bem rápida. Acho que é um orgulho, né, de participar dessa equipe tão coesa. Enfim, a nossa advocacia pública dá muito orgulho. Mas, Carol, tem alguma orientação que você queira dar para os nossos colegas em relação a isso, agora na véspera do exame? Desculpa, Fernanda? Orientação que você queira dar para os nossos colegas agora na véspera do exame, a questão de quem eles deveriam procurar, onde que descobre essa força-tarefa, com quem tem contato? Com relação à força-tarefa, você diz? Ação judicial. Oi? Tá cortando, Fernanda. Eu não estou te escutando direito. Pode repetir? Posso. Vou concluir aqui com você. Aí eu estava só perguntando se tem alguma orientação da questão da força-tarefa. São os núcleos regionais? Quem que é a coordenação desse núcleo? Só no caso... Na verdade, essa força-tarefa ela é coordenada pela PGF, na verdade, pelo Núcleo de Inteligência e Estratégia, né? Ela é composta por... no caso da PGF, por procuradores, né, do país inteiro, e juntamente atua nesse plantão a equipe nacional em matéria de educação, que ela abrange a primeira região,
parece que metade da quinta e a segunda região, né? E somado à equipe nacional de educação, nós temos também a PRF da da quarta região. É isso, que ainda não, o contencioso ainda não está todo unificado na equipe nacional de educação, na verdade. Então, cada região tem uma peculiaridade, assim, com relação a quem encaminhar essas intimações, enfim, foi estabelecido o procedimento é diferente, varia de região para região. Não, acho que esclareceu bastante. Eu só tenho a agradecer essa presença também. Acho que eu que agradeço aí também, agradeço a parceria do MEC, né, que sempre foi nosso parceiro, na verdade, né, principalmente assim, se tratando de Enem, na verdade, né, porque a realização do Enem interfere em outras políticas públicas desenvolvidas pelo MEC, e a intenção realmente do MEC é que o Enem seja realizado assim, com sucesso, né? E que a gente consiga assegurar a segurança jurídica necessária para a realização do exame. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e a presença de todos os colegas. Obrigada. Bem, pessoal, vou finalizar aqui então a nossa live, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui ao vivo, a Escola da Advocacia Geral da União pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto tão importante e desejar também aos estudantes que porventura estiverem nos assistindo uma excelente prova e que vai dar tudo certo, que a gente está realmente aqui nos bastidores tentando assegurar da melhor forma possível que esse exame aconteça, tanto do ponto de vista da segurança jurídica quanto da sanitária. E no mais, estamos aqui sempre à disposição, o MEC, a AGU, para esclarecer, para conversar, para tratar desses temas. Muito obrigada e boa noite a todos.